Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa última leitura desta semana. Hoje, o capítulo 20, os versículos 6 e 7 desse capítulo. Lembrando sempre, irmãos, que nós estamos estudando a lição de número 8, ok? Que traz por título a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Vamos à leitura bíblica e aí nós damos prosseguimento. Nos diz assim, versículos 6 e 7, diz-nos o seguinte, do capítulo 20. Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre. Os que o viam dirão, onde estás? O que Zofar está fazendo aqui é depreciando ainda mais a pessoa de Jó. Na visão dele, Jó era alguém que estava sendo abatido por Deus por ser injusto, por ser ímpio, por ser um homem que não temia a Deus. Ele acusa Jó de ser um pecador e ainda mais de alguém que está escondendo esse pecado diante de Deus. Ele acusa Jó de ter sido falso, de ter sido hipócrita durante a vida. E por causa disso, Deus o estava castigando daquela forma. Ele diz que Jó agiu de forma hipócrita e de forma criminosa durante a vida. E por causa disso, estava perecendo. E que se ele tivesse filhos, até esses filhos pagariam por este pecado que ele estava cometendo. Ele diz que se Jó, os filhos de Jó, herdariam esse pecado, e por causa disso, o engano que ele trouxe por ser um ímpio, e como todo ímpio é falso, é mentiroso, segundo a visão de Zofar, e como todo ímpio ele perece e ele fracassa, e não tem capacidade de prosperar, porque Deus o encontrará e o castigará. Sempre será assim, segundo a visão de Zofar. E ele diz isso, que Jó vai perecer, está perecendo e vai morrer e vai desaparecer. E ninguém mais se lembrará de Jó depois disso. Ele compara Jó, irmãos, a esterco. Ele compara Jó a fezes. E diz assim como o esterco é jogado fora, você também será jogado fora. A sua vida desaparecerá. O nosso comentarista coloca o seguinte título nessa leitura de hoje. O ímpio, porventura desaparecerá? Eu separei uma leitura aqui para nós, em João, no Evangelho, que segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 19, que vai falar do julgamento de Jesus, do encontro de Jesus com Pilatos e o julgamento que Pilatos faz sobre Cristo Jesus. E esse encontro, eu separei 3 versículos só, versículo 9, 10 e 11, que diz o seguinte: E entrou outra vez em audiência, e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu, não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilato, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti é maior pecador. Pois bem, o que nós estamos vendo nesse versículo, irmãos, é o encontro de Deus com o ímpio. É o encontro de Jesus Cristo, um homem justo, um homem de fato justo. Viveu como um homem comum, mas, no entanto, era Deus. E por essa causa, por viver como um homem comum, ele se submete às leis do mundo humano. E como submetido às leis do mundo humano, e é bom a gente observar isso corretamente, para que a gente não saia por aí falando besteira, ele reconhece a autoridade que estava sob Pilatos.
uma autoridade humana. Jesus está vivendo no mundo dos humanos. E por estar vivendo no mundo dos humanos, ele se submete à autoridade humana. E quando ele diz aqui que de cima te foi dado, ele está falando simplesmente daquilo que Deus nos entregou aos seres humanos, o poder que Deus entregou aos seres humanos de governar este mundo e governar do jeito que a gente achar que é melhor. Esse poder dado aqui, algumas pessoas vão usar a ideia de que vão pegar esse versículo, toda autoridade constituída é dada, é levantada, é feita por Deus. E não é nesse sentido que essas pessoas creem. Essas pessoas acham que Deus elege governantes. Essas pessoas acham que Deus bota governantes no trono. Por um bom tempo, na Idade Média, a Igreja Católica acreditava nisso. E dizia para os reis que os reis tinham a autoridade de Deus. Então, o que eles fizessem não podiam ser contestados, porque eles eram a autoridade de Deus. E não é verdade isso. Isso não é verdade. A verdade aqui é que o nosso mundo nos pertence e tudo que nós fizermos aqui é de nossa responsabilidade. Toda autoridade tem responsabilidade. Então Jesus simplesmente está reconhecendo essa responsabilidade e essa autoridade que está sobre Pilatos. E por tal encontro, nós vamos observar, irmãos, que o pensamento de Zofar não se faz realidade, não se faz verdade, simplesmente pelo fato de que quantos ímpios nós conhecemos na Bíblia e fora da Bíblia que não desapareceram, que obtiveram sucesso, que foram grandes nos seus dias e que após a morte continuaram grandes. Quantos? Inúmeros. Inúmeros são eles. Por quê? Porque Deus dificilmente interfere no nosso mundo. O que acontece aqui é essa ideia, esse desejo que esses religiosos que não conhecem o Deus ao qual eles dizem pertencer, esses religiosos desejam a interferência de Deus. Esses religiosos desejam esse Deus que vive se metendo nas causas humanas. E o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, criando uma vez o ser humano, ele nos entregou, e isso não é tão bom assim não, tá? Ele nos entregou a nossa própria vontade. E ele respeita essa vontade. Por respeitar essa vontade, tanto coisas boas quanto coisas ruins, é de nossa responsabilidade. Quando é que Deus participa na nossa vida? Quando nós damos oportunidade dele participar. No próprio João, no próprio Evangelho de João, Jesus vai dizer que nós só seremos verdadeiramente discípulos dele quando nós guardarmos a sua palavra, quando nós andarmos debaixo da sua vontade, debaixo da sua orientação. Aí então nós seremos seus discípulos de verdade. E então nós seremos filhos de Deus, porque Deus virá morar conosco. Por isso somos filhos de Deus. Não somos filhos de Deus porque pertencemos à Assembleia de Deus. Não somos filhos de Deus porque somos religiosos. Bem pelo contrário, irmãos. Bem pelo contrário. Devemos deixar de ser religiosos para sermos filhos de Deus. Porque a religiosidade, ela é cega. A religiosidade, ela é burra. A religiosidade, ela é racista. A religiosidade, ela é separatista. Ao invés de ela cumprir o que o seu nome diz, que é religar a Deus, unir o homem de volta a Deus, o que ela faz é separar o homem de Deus de uma vez só. Porque ela se coloca no lugar de Deus. A Assembleia de Deus não é Deus. Ela não é divina, ela é humana. É um excelente lugar para nós buscarmos a Deus. É um excelente lugar para nós aprendermos a palavra de Deus. Mas quando nós entendemos quem ela é, uma religião,
quem nós somos e quem nosso Deus é. Quando nós colocamos cada um no seu lugar, entendemos que a religiosidade ela é humana e que Deus não está submetido a nenhum pensamento religioso. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos o nosso lugar e então nós vamos compreender também o nosso Deus. Os ímpios prosperam, mas nós não miramos a nossa vida, não medimos a nossa vida pela prosperidade dos ímpios. A prosperidade deles é deles e não nos importamos com isso. Porque o nosso alvo não é a prosperidade deles. O nosso alvo é a prosperidade do nosso Deus. É a prosperidade que abrange toda a nossa existência. Tudo que nós temos, tudo que nós somos. Somos porque estamos com o Senhor Jesus. Amém? Que este sábado, irmão, seja iluminado sobre a sua vida. Que a presença do Senhor, ela resplandeça sobre você, a glória dele, e todos vejam o quanto Deus está presente na sua vida, porque você, de fato, serve a um Deus vivo. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo e com a tua família, que este seja um excelente dia. Nos vemos amanhã na Escola Bíblica Dominical. Amém? Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fiquem em paz.